gente, antes de mais nada eu gostaria de dizer que tem uma música tocando que eu não sei se vai varar pro vídeo, vai passar pro vídeo. Eu derrubei a câmera, tem um negócio aqui do lado que eu também não sei se vai acabar no vídeo, eu acho que sim. E, putz, o Bolsonaro foi eleito, eu não sei porque que eu não desisto de tudo, dessa humanidade, eu não vou vender coco na praia. O vídeo de hoje é sobre a história das constituições brasileiras. É um resumaço, é uma introdução ao tema, certo? E que não depende apenas de falar de constituições. A gente precisa fazer uma grande volta sobre, se a gente está falando de constituições brasileiras, sobre o que é Brasil, sobre o que é constituições, para depois a gente ir para esse tema do desenvolvimento histórico das constituições brasileiras, certo? Bom, o primeiro movimento que eu vou fazer então é falar sobre o Brasil. Brasil, que é essa coisinha aqui, né? Tá aí. Pois bem, a gente precisa entender algumas coisas aqui de geografia. Aqui está a América do Norte, a América Central, a América do Sul. Aqui está o Oceano Pacífico, essa coisa gigantesca aqui. E aqui está o Oceano Atlântico, África, Europa, Ásia, certo? A gente precisa ter a Oceania aqui também, ó. Tá, o que a gente precisa compreender é que Brasil mesmo, só vai surgir com a colonização dos portugueses, que ficam aqui na Península Ibérica. Só que a chegada de seres humanos à América é muito anterior, provavelmente vinda por aqui. Foi assim que se deu a chegada, provavelmente pelo Estreito de Bering. As hipóteses sobre a chegada do ser humano às Américas depende da noção básica de que o ser humano começou a existir provavelmente aqui na região da Etiópia, mais ou menos, da África. E aí ele se dispersou para todo o resto do planeta Terra. Bom, se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo só sobre, de repente, a história da ciência em relação a isso. Eu não posso fazer vídeos mais específicos sobre as técnicas e as descobertas específicas sobre os temas de movimentação humana sobre a Terra, mas talvez sobre a história, sobre quais descobertas levaram quais cientistas a levantarem as hipóteses que se transformaram depois em teoria, enfim. Tá, eu tô falando disso tudo por quê? Porque os primeiros povos que chegaram aqui, muita gente hoje ainda chama de povos indígenas, né? É complicado falar em povos indígenas, porque pode dar uma impressão errada de que é tudo mais ou menos a mesma coisa. E, bom, por você ver o tamanho das Américas como um todo, você vê que é bastante complicado tratar isso tudo como um grupo único, porque isso pode acabar omitindo as vastas diferenças entre esses grupos, sem falar do próprio eurocentrismo, né, de chamar de índio, uma coisa relacionada, enfim. Mas para tentar evitar esse tipo de definição, tem gente que gosta de falar em povos autóctones. Só que isso é um problema também. Por que é um problema também? Se você for estudar o grego que eu falei que é para vocês estudarem junto comigo lá a partir daquela série de vídeos que eu fiz a partir do Aprendendo Grego, e que eu vou continuar fazendo pessoalmente, você ia ter noções, e você vai ter noções básicas que são necessárias em geral para o estudo da história, porque boa parte dos termos que nós usamos, eles têm origem grega ou latina, na língua latina ou grega, que você consegue compreender melhor como é que são os processos de nomeação das coisas e entender melhor as coisas por consequência, se você compreender pelo menos de maneira instrumental a língua. Então é para isso, já disse e repito agora, que serve aquela série de vídeos. Bom, pois bem, autóctones. Tem gente que chama de autóctones. Por que isso é problemático? O autó, ele é reflexivo no grego, e chthon significa terra.
ou superfície de terra. O autóctone é aquele que é da própria terra e que, por ser da própria terra, ele veio dali ou pertence dali, e por isso tem certos direitos. Isso aparece em algumas concepções gregas, por exemplo, que os atenienses são os autóctones daquela região ali onde eles estão, na Ática e tal. Há um problema aqui de percepção da realidade mesmo, porque, como a gente acabou de falar, os povos teriam vindo de um processo migratório, todos daquela região mais ou menos ali da Etiópia, na África. Então, nenhum povo normalmente deve ser considerado autóctone. São todos alóctones, certo? O que significa alóctones? Alá ou alós se refere ao outro. Então, o alóctone é aquele que vem de outra terra, que fez um processo, portanto, de migração. Então, para tratar desses povos sem usar do eurocentrismo e tentar tratar de uma maneira mais descritiva, o ideal, para mim, na minha concepção, e é assim que eu vou chamar, até porque o canal é meu e eu faço o que eu quiser, eu vou chamar esses povos de alóctones pioneiros. Quer dizer, os povos que vieram de outras terras e chegaram aqui e se estabeleceram primeiro. Existem discussões sobre como caracterizar essa primeira onda migratória. Por exemplo, sabe a Luzia, aquele fóssil que foi parcialmente destruído com a queima do museu lá no Rio de Janeiro? Pois bem, a Luzia, ela tem características negroides, e os povos que a gente tem, os que a gente chama de povos indígenas aqui, são povos com características asiáticas tendentes à aparência das pessoas da Mongólia. Então eles têm características mongoloides. E fazer piada disso é basicamente infantilidade de terceira série, é bom avisar. Mas o que acontece então por causa dessa possível distinção é que o Walter Neves, eu não lembro como é que pronuncia o nome dele, mas ele levantou a hipótese de que esse processo migratório para as Américas teria sido feito em duas ondas, e uma onda de negroides e outra onda de mongoloides. E o que acontece? Bom, essa é uma hipótese que é colocada em debate. Tem gente que tenta se opor a essa colocação, falando que as características de repente da Luzia podem ser derivados não de uma onda diferente de migração, enfim. E outra hipótese curiosa que existe é uma hipótese da Nied Guidon sobre a possível vinda para as Américas em um tempo muito anterior do que esse que a gente citou do Estreito de Bering. Como é que seria essa questão do Estreito de Bering? Houve o período de era glacial, e aí o que acontece? Juntou, ou boa parte da água foi solidificada aqui nos polos, se transformando em gelo, né? Tanto no Ártico quanto aqui na Antártica. Aqui, Antártica, Ártico. Possivelmente abaixou o nível do mar, certo? E aí esse pedacito aqui ficou atravessável caminhando. Então a hipótese principal é essa, que a humanidade veio por aqui. E existem outras hipóteses de que possivelmente, até considerando essa colocação do Walter sobre dois grupos, há quem tenha levantado a hipótese de que seja possível uma galera ter atravessado pelo Oceano Pacífico aqui, ó, dando essa voltita, só que essa volta é muito longa, né? Pois bem, e outra hipótese, que é a da Nied Guidon, é de que há inclusive a possibilidade do pessoal ter vindo da África, até por causa das correntes marítimas daqui e tal, então o cara ter pego uma balsa e cair aqui pra cá, sei lá. E aí a hipótese da Nied é que
o tempo varia entre 10 e 20 mil anos dessa travessia aqui em cima, da última era do gelo, coisa e tal. E aí a Niel Guidon tenta defender que havia vida humana aqui muito antes desse período, o que até então não tem sido muito recepcionado pela comunidade em geral, mas ela parece estar estudando lá uns trabalhos que teriam sido de pedra lascada, que possivelmente seria anterior, mas a comunidade científica diz que pode ter sido formação natural e tal, e não produção humana. Enfim, essa discussão toda é para dizer que, independente de qual hipótese dessa esteja correta, de embarcação, não embarcação, Estreito de Bering ou não e tal, qualquer hipótese dessa, a gente pode inserir esses humanos que estão lá há muito mais tempo que a migração europeia e que até a participação dos vikings também, que os vikings também deram um rolê aqui pelo norte, né, na Islândia e tal, mas eles não fizeram um processo colonizador e não desceram, coisa e tal. Bom, enfim, esses povos, eles chegaram muito antes mesmo. Então, alóctones pioneiros é o termo que eu gosto de usar para defini-los. São vários povos diferentes, mas eles estavam aqui muito antes da colonização. Por que essa distinção entre colonização europeia e essa, vamos dizer, primeira colonização ou primeira entrada humana nas Américas? Porque apenas a partir desse segundo momento de colonização que a gente vai poder começar a falar em estruturas que a gente chama de Estado, porque é uma coisa europeia que vem para cá. E a gente podia falar um pouco em outro vídeo, talvez, esse movimento de colonização, sobre Colombo, o Américo Vespúcio, que dá o nome para as Américas, e a colonização do Brasil e tal. Só que, o que é importante para nós? No primeiro momento, quando os portugueses chegam aqui na região que futuramente será o Brasil, que é nomeado logo ao princípio de Terra Brasilis, além de Terra de Veracruz e tal, mas logo no início, ainda nos primeiros 50 anos, já aparecem os documentos com Terra Brasilis e tal. E esse território era um território onde os portugueses vinham fazer paradas e eventualmente comércio com esses povos que estavam na praia. Bom, no Brasil há mais ou menos 4 grandes troncos linguísticos, além de outros menores, e dentre eles está o tupi. É um tronco linguístico, é como, eu não sei se na mesma escala de grandeza, mas é como a gente fala os indo-europeus, que falam línguas que têm raízes muito parecidas, e uma das grandes raízes das línguas aqui no espaço do Brasil é o tupi, e boa parte do litoral, que é onde os portugueses chegavam, tinha pessoas que são do tronco linguístico tupi. Então a gente aqui no Brasil se acostumou a falar sobre os tupis, inclusive os tupis, eles têm um nome para quem não é tupi, que são os tapuias, que assim, mal comparando, é como os gregos que falam em bárbaros, sabe? Grupos, só que no caso do tupi, os tapuias significavam os inimigos. Então a gente precisaria dar uma olhada mais com calma para ver se isso tem relação também com a língua, que no caso dos gregos é assim que se dava a diferenciação, né? Os gregos identificavam o outro pela língua, aquele que não fala grego é bárbaro, e o mesmo os romanos fizeram depois. E eu não sei se isso acontecia muito em relação aos tupis. Seja como for, no início, boa parte da relação portuguesa aqui era uma relação extrativista e em boa parte voltada
para a retirada de pau-brasil para a venda de uma tinta que ia lá para a Holanda, lá para a região da Holanda, que o pessoal trabalhava e mandava para a Inglaterra para fazer tecido. Boa parte da economia inicial da estrutura é relacionada a isso. E no início houve um certo abandono por parte dos portugueses da colônia. Deixaram lá alguns grupos iam lá fazer esse tipo de produção extrativista, só que depois de um tempo, com as invasões francesas desse território, que teria sido entendido como território português... Puta, barulho de novo. Foi entendido como um território... Que barulho desgraçado. Fechar a janela, passar um calor doido. Então, os portugueses teriam a posse desse território aqui que seria do Brasil, e pra cá tudo seria território espanhol, pela divisão do tratado, né? E aí depois até uma brincadeira de um rei francês sobre o fato de que ele vai olhar na Bíblia se teria... onde é que estaria o testamento que Adão teria deixado para Espanha e Portugal dividirem o mundo inteiro a partir de uma mediação do Papa. Bom, o curioso, o importante de se notar é o seguinte, que aqui tinha gente e tinha muita gente, e ainda assim isso foi entendido como território português só porque eles chegaram aqui e disseram, é nós, mano. Então, a princípio teve essa questão que houve um certo abandono, os franceses chegaram para encher o saco aqui, e aí começou o processo colonizador de fato, em 1532, salvo engano meu. E aí o que acontece? Bom, o processo colonizador começa, depois... só depois que vem aparecer os movimentos ou as estruturações que vão dar início a uma ideia de constituição. E tudo acompanhando a história do que acontece lá na Europa. Então, explicando esse movimento inicial de chegar aqui e chamar de Brasil e coisa e tal, o que a gente precisa fazer agora é compreender o que é Constituição. Nas aulas de direito constitucional, que provavelmente as pessoas têm em geral, elas aprendem uma coisa meio que de educação bancária, de aprender para decorar, que existem 3 tipos de Constituição, ou definições para a Constituição. Uma definição política, do Carl Schmitt, que é um nazistóide lá, a definição jurídica, que derivaria de Hans Kelsen, e a definição sociológica, que seria a de Ferdinand Lassalle. Antes de falar dessas 3 e antes de a gente ficar com coisas do tipo, qual é a definição correta, eu gostaria de dar um exemplo que vai ser bastante presente nos vídeos que eu vou fazer nesse canal, que é o exemplo da definição de macaco. Se eu digo pra você assim, cuidado, um macaco, muito provavelmente a sua cabeça já vai se estruturar para imaginar que eu tô falando de um animal, um macaquinho que deve estar ali, ou um macaco grande que pode fazer alguma coisa com você. Só que se eu contextualizar essa minha frase, cuidado, um macaco, você pode entender de maneira diferente. Por exemplo, imagine que a gente está numa oficina e você está andando, olhando para mim. Se eu fizer a mesma afirmação, cuidado, um macaco, você naturalmente deve estruturar a tua cabeça de um modo a entender que aquele macaco que eu estou falando provavelmente é a ferramenta macaco que serve para levantar o carro, coisa e tal. Tá, e qual é o significado correto de macaco? É mais complicado do que significado correto, porque os 2 significados estão corretos. E também é mais complicado do que dizer um é um significado literal e o outro é um significado figurativo. Não é assim que as coisas funcionam, no sentido de que um significado seria o correto, o outro seria incorreto, ou menos verdadeiro, ou subsidiário, ou qualquer coisa assim. Se a gente for fazer um processo sem estudo, um exercício de reflexão etimológica,
Talvez a gente conclua, por exemplo, que o termo macaco, referindo-se ao grupo de animais, seja a gente vai tender a concluir que ele talvez seja muito mais antigo do que o termo macaco referido ao instrumento, a ferramenta de trabalho lá para levantar carro. Por que a gente vai fazer isso? Primeiro, porque o macaco existe há mais tempo e o ser humano conhece o macaco há mais tempo do que ele conhece a ferramenta que ele próprio criou muito tempo depois. Então, parece-nos natural tender a concluir que o referencial primeiro da palavra macaco é o fenômeno que a humanidade observou antes, né? É natural que a gente tenha essa intuição, sem fazer nenhuma pesquisa, só por intuição aqui. Só que isso não significa que o significado verdadeiro de macaco seja o animal. Os dois significados são válidos, porque há uma polissemia da linguagem. A linguagem significa mais de uma coisa. E não é porque o significado da palavra macaco seja atribuído ao bicho, ao animal, ou grupo de bichos que são considerados por nós macacos, que esse significado seja o significado verdadeiro ou objetivo em detrimento de um outro qualquer. Porque os significados não são naturais. As atribuições a um fenômeno de um símbolo que se linka não é natural. Ele é arbitrado por uma ação humana. Se você for no inglês, monkey vai ser o que significa a mesma coisa que a gente identifica com a palavra macaco. Então os significados não são naturais, eles dependem de uma ação humana e em certa medida arbitrária. Então quando a gente está falando de macaco é mais simples, só que quando a gente vai para outra questão, quando a gente vai para outro tema como Constituição, fica um pouquinho mais complicado você intuir qual o significado veio primeiro. Então você precisa de uma análise etimológica maior para definir qual é a origem do termo e tal. E nada disso, um termo ser anterior, ou o significado de um termo ser anterior a um segundo significado, não significa que o primeiro é mais correto, sabe? Não é assim que a linguagem funciona. Por que eu falei disso? Porque a gente vai falar das três definições de Constituição. De maneira novamente introdutória. Se vocês quiserem, deixem nos comentários. Vocês querem que eu aprofunde esse tema sobre as definições de Constituição? Se sim, eu vou ver aí posteriormente como é que eu faço isso. Comentem, deixem nos comentários sobre o que vocês querem ver mais, que eu vou analisar e vou dar prioridade a partir do volume de comentários e de pedidos aí. Voltando, existem essas três definições, e a definição sociológica é uma definição que me chama muito a atenção e é muito interessante. Fala em fatores reais de poder. Então o que constitui um Estado ou uma organização política para Ferdinand Lassalle são os fatores reais de poder. Então é isso que constitui uma organização política, é disso que ele está falando, por isso que é entendido como sociológico. Nesse ponto de vista, então toda sociedade que existe no planeta Terra e que já existiu tem uma constituição, certo? Ela se constitui de uma certa maneira, se organiza de uma certa maneira. E isso seria a constituição sociológica de uma sociedade. O que Ferdinand Lassalle põe para debater em relação a isso é que se a Constituição que for posta, escrita, não for igual ou se aproximar da realidade social, o que acontece? A Constituição acaba sendo letra morta, certo? Então o que ele quer dizer com essa fala sobre Constituição real ou Constituição sociológica é que se uma Constituição escrita for muito absurda e muito diferente da realidade das forças reais que disputam ali, ela não vai servir de nada. Ela vai ser só uma letra morta que não vai representar a realidade, que na verdade é a realidade das forças políticas. É isso que está posto em questão. A Constituição política de Carl Schmitt tem a ver com a percepção que ele tem em relação ao poder. Sobre Carl Schmitt eu vou deixar bastante em aberto, porque sobre ele necessariamente eu vou precisar fazer
um vídeo, não sei quando, mas especialmente por causa dessa guinada que o mundo está dando em relação a uma certa compreensão autoritária enfim, não vou entrar em detalhes desse vídeo porque não é o caso. A última definição é a definição normativa de Hans Kelsen, que a gente também vai tratar posteriormente apenas, mas ela defende um estruturalismo, uma relação, como é que eu posso chamar isso? Uma relação de estrutura normativa que no ápice da estrutura normativa haveria uma Constituição que determina todos os limites das outras estruturas de norma, e uma espécie de... ele não fala sobre isso, mas todo mundo que comenta Kelsen fala sobre isso, a estrutura piramidal. Você tem na ponta uma super lei, uma lei constitucional que vai descendo nas outras normas, e as normas de baixo tem que necessariamente estar de acordo com as normas de cima, sob pena de ser decretada sua inconstitucionalidade ou sua ilegalidade se a norma de baixo estiver violando as normas de cima. Tá, dei um panorama geral e com esse panorama geral você consegue entender na real o que é o processo do constitucionalismo, que é um processo sociocultural de origem europeia, que na verdade assim, o ápice se dá no século XVIII com a Revolução Americana e a Declaração da Constituição Americana, e com a Revolução Francesa e a Declaração da Constituição Francesa. Esse processo é um processo de limitação dos poderes constituídos pela expressão política normal que tem em qualquer lugar. Então, em qualquer lugar que a gente for do planeta Terra em qualquer tempo, existem organizações que se relacionam e estabelecem estruturas de poder. Como elas se estabelecem, varia de tempo para tempo, de lugar para lugar, enfim. Existe um processo histórico especificamente europeu, que é esse processo do constitucionalismo, que dá início, inclusive, à nossa idade contemporânea, na divisão que a gente tem eurocêntrica da história, idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea. Então, com a Revolução Francesa, na Europa, se dá início à idade contemporânea. E esse processo de constitucionalismo envolve essa lei, dita lei maior, ou Magna Carta, né? Por que é Magna Carta? Em 1215, aconteceu, eu estou fazendo esse recuo, mas ele é necessário e ele é dentro do tempo. Em 1215, na Inglaterra, na região da Inglaterra, aconteceu uma coisa que o tal do João, dito João Sem Terra, ele era o rei local naquele momento, na época de cruzadas, inclusive, e aí os barões locais, eles tiveram força suficiente para limitar a ação do rei. E aí como é que foi limitada essa ação do rei? O rei, ele assinou o que se chama Magna Carta Libertatum. Nessa carta maior de liberdades que ele fez, ele impunha a si mesmo limites. E esse seria o início do processo de limitação do poder de um soberano local, certo? Numa perspectiva de narrativa histórica eurocentrizada. Porque se a gente for analisar em outros locais, em outros tempos, a gente pode observar eventualmente algum fenômeno parecido de limitação do poder do soberano local. Só que é normal você enxergar isso, você vê isso em curso de história, fazer esse recuo de originalidade do procedimento que ocasionou no século XVIII, na Revolução Americana e na Revolução Francesa, nesse momento, né? É um movimento de recuo
normal. Não significa, repito, que isso seja de fato um primeiro momento de limitação do poder de algum soberano no planeta Terra, mas é tradicionalmente colocado como um momento vinculado. Por quê? Porque foi na Inglaterra que aconteceu uma série de eventos que tem início... Bom, isso aí aconteceu ainda na Idade Média, certo? Em 1215, como eu disse. Só que começou a acontecer um movimento com as reformas protestantes que acabaram ocasionando um caos na Europa, um caos político na Europa da Idade Moderna. E, bom, o poder na Inglaterra começou a haver... Na disputa de poder da Inglaterra começou a haver uma disputa relacionada com essas questões religiosas também. Inclusive Thomas Hobbes, quando ele escreve em função dessas disputas. Por isso que ele quer um governo central absolutista que cale a boca de todo mundo e resolva o problema, porque o homem é o lobo do homem e tal. Por que ele tem essa visão? Porque as pessoas estavam se matando. Então ele entende que precisa de uma estrutura que define aquela guerra civil, e para isso precisava de um homem forte, coisa e tal, um político com capacidade, não um político pessoalmente, mas uma estrutura soberana que desse fim, que calasse a boca de quem estivesse brigando e parasse as matanças para que a sociedade conseguisse funcionar. Hobbes escreve nessas circunstâncias, para vocês terem uma ideia. Então, no processo dessas disputas, acontece a Revolução Gloriosa, coisa e tal. No século XVII, nessas disputas aparece a Bill of Rights, é a Carta de Direitos e tal. Então a gente tem um processo na Inglaterra para dar conta desses conflitos de divisão dos poderes. Esse processo de divisão dos poderes que ocorre, e aí a gente pode fazer um vídeo posteriormente sobre a história de fato de como se deu esse processamento. Essa divisão, essa série de estruturas normativas de diminuição dos poderes do soberano, eles inspiram um cara, o Charlinho, o Barão de Montesquieu, o Charlinho, Charles de Secondat. Ele escreve depois o Espírito das Leis, e ele vai ser inspirado já no século XVIII. Caramba, tá acabando o cartão, que bosta. Então, como eu dizia, ele vai ser inspirado nos fenômenos da história inglesa. Então, o movimento americano e o movimento francês vão ser inspirados, por sua vez, em Montesquieu e recuando na própria história inglesa, portanto. Então, se vocês tiverem interesse, eu posso fazer vídeos mais específicos. Repito, deixe nos comentários se esse tema interessa a vocês. Então, a gente tem a divisão da Idade Contemporânea com o início, o que marca a Idade Contemporânea é o início da Revolução Francesa. Embora me parece que seria muito mais apropriado a gente colocar algum termo da Revolução Americana, porque... Enfim, logo depois ia ser essa a estrutura econômica e política com mais força, e tudo se inicia, obviamente, com o processo de independência americana. Mas, olha só, tem essa série de vídeos que está famosa do pessoal conservador lá, do Brasil Paralelo. Aquilo é propaganda, viu, gente? Aquilo é propaganda conservadora. Tem muitos detalhes em relação às revoluções liberais que assim estão apagados daquela narrativa que eles contam ali. A Revolução Francesa tem sua parcela de importância também muito grande por causa do que culmina aquela série de fenômenos que vão acontecendo. A gente, novamente, repito, podemos falar melhor depois em outro vídeo sobre isso, mas a Revolução Francesa caminha e dá uma série de problemas e cai no governo de Napoleão. E Napoleão, ele tem uma rixa com a Inglaterra, então ele vai chegar a Portugal, isso já no século XIX. Então ele vai chegar ali em Portugal lá para forçar o governo
português a fazer o que ele desejava no seu combate, na sua disputa com Portugal, e aí o governo português, o rei e a corte, decide fazer um processo de fuga e foge para a colônia brasileira. Então isso vai mudar o estatuto jurídico da colônia que existia aqui no Brasil até então. Então notemos que o processo de formação do Brasil enquanto Brasil, que a gente conhece dessa maneira, assim, então a estruturação política daquela região geográfica começa com a vinda dos portugueses para o território brasileiro, que hoje ou depois seria o território brasileiro. Começa um processo de colonização a partir de 1532 e o processo de colonização se dá com o estabelecimento não mais apenas de feitorias, que são estruturas provisórias que se estabelecem no local, como acontecia para recolhimento de pau-brasil. Você não faz plantações de pau-brasil, você chega no local, tem pau-brasil lá. Coloca os índios em relação de escambo para extraírem o pau-brasil, acabou o pau-brasil, fecha a feitoria, vai todo mundo embora. A partir de 32 começa o estabelecimento de colônias de fato para ficarem aqui, inclusive com a produção de açúcar, o que é muito complicado, voltando para esse negócio do Brasil paralelo lá. Porque existe um problema. Essa estrutura ela já está interligada no comércio mundial. Há uma discussão sobre quando começa o capitalismo no mundo. E menos importante do que ficar querendo determinar marcos é compreender os processos. Então, o que tem de diferente a partir das navegações? Existe uma maior rede de comunicação comercial no mundo inteiro. Magalhães depois vai atravessar, vai fazer o contorno do mundo de barco e tal. Então, você tem uma estrutura maior de relação comercial e isso faz as estruturas comerciais se modificarem, porque o volume é maior, o conhecimento sobre para onde pode ir o seu produto, que você faz mercado com ele, aumenta, e aí as relações começam a se transformar, e o que vai ser intensificado a partir da Revolução Industrial, sobretudo a partir da Segunda Revolução Industrial. Mas esse processo eita, tô mexendo na parada aqui. Mas esse processo de transformação do mundo em mundo capitalista não é só um mundo comercial, não é só ter comércio que é capitalismo. Só que, de novo, renovo, você chama o que você quiser do que você quiser, o importante é entender os processos, correto? Então, por que eu mencionei o problema lá daquele negócio de Brasil paralelo? Porque o Brasil entra na escala de produção e relação comercial mundial enquanto colônia, como depois, como quando entra o açúcar e se estabelece uma tendência de transformar o Brasil em um exportador de açúcar, quando isso ocorre uma integração no mercado internacional como um produtor à base de trabalho escravo. Então, quando algumas pessoas, sobretudo conservadores, querem passar pano para esse problema do escravismo no Brasil, dizendo que, gente, sempre houve escravismo, acontece uma coisa diferente no período colonial, que é o fato de que, se eu não me engano, o início para os portugueses poderem fazer esse tipo de coisas, a escravidão, se relaciona com dois processos. O do Grotius, que é um cara da filosofia, conhecido inclusive como pai do direito internacional e tal, que ele acha que a escravidão por guerra justa é válida, e o outro, se eu não me engano, é o próprio Papa Nicolau V, que ele vai autorizar, se eu não me engano também pela bula Dum Diversa, que os cristãos peguem como escravos o pessoal que é bárbaro e coisa e tal. Bom, isso é a estrutura de justificativa, mas o que tem de diferente em relação a todos os outros escravismos do mundo? É que nesse momento vai acontecer essa maior integração do comércio global, e isso vai fazer com que o escravismo ganhe escala de produção diferenciada.
Talvez eu faça um vídeo no futuro também sobre essas proporções. A gente tem vários estudos sobre isso, sobre o tráfico de escravos pelo Atlântico. Mas a diferença que tem aí é esse componente de se tornar uma frutífera operação comercial, você fazer o tráfico de escravos, sobretudo africanos, nessa relação da estrutura global econômica. E isso tem diferença, porque isso vai operar escala, porque a gente está num mercado que cada vez é mais integrado. Então a produção feita, por exemplo, de açúcar no Brasil, ela é feita não só para o consumo local ali das pessoas que moram no Brasil, é feito para exportação em massa, naquela lógica do mercantilismo, tá ligado? Então é diferente, e é importante notar essa diferença, e é importante não ficar passando pano para essas coisas, porque fez um processo que a gente chama hoje de diáspora africana. Sai muita gente de lá, porque se você fala, e é verdade, que os próprios africanos se escravizavam entre si, ou que havia escravidão por dívida na África, quando se você é um metidão lá, sabichão do mercado, se você aumenta a demanda por escravo por causa da operação internacional que era feita pela Europa, o que vai acontecer, meu caro? Uma das coisas que pode acontecer é o valor da mercadoria escravista aumentar. Outra coisa que pode acontecer é que, se há mais demanda, o próprio local começa a gerar mais oferta para dar conta daquela demanda, certo? Então houve uma espécie de, vou usar um termo que não é próprio, mas uma espécie de industrialização da venda dos escravos africanos a partir dessa lógica que foi dada pelo sistema colonial europeu. Então isso é importante levar em consideração. Tá, aí vamos voltar para a questão constitucional. Então a estrutura política que estava na colônia de portugueses aqui no Brasil, ela é uma estrutura tal que tem que lutar contra, por exemplo, franceses que invadem o Rio de Janeiro, contra os holandeses que entram em Pernambuco, no Nordeste. Seria interessante, com mais calma, estudar esses períodos e essas relações. Mas o período colonial se dá dessa maneira, sem Constituição. As colônias portuguesas, elas fazem parte e são administradas pela legislação relativa à política portuguesa, certo? É tudo uma extensão da política portuguesa. Só que o que acontece? Em 1808, já no século XIX, já depois da Revolução Americana e da Revolução Francesa, o que acontece com o desenrolar da Revolução Francesa? Desemboca lá em Napoleão, ok? Desembocando lá em Napoleão, ele tem uma rixa, sobre a qual a gente pode falar eventualmente em outra oportunidade, com a Inglaterra. E o Napoleão tem a vontade de fazer com que o Portugal tome um lado, tome posição, ou então seja invadido e sofra as consequências. O rei português da época, João, ele foge. E aí ele leva não só ele e a família, mas a corte portuguesa inteira, ou seja, ele transfere o governo de Portugal para o Brasil em 1808. Então isso vai gerar uma modificação jurídica posteriormente, e aí acontece uma coisa: ocorre a Revolução do Porto em Portugal, que é um movimento de constitucionalização governo português para eliminar o absolutismo, e vai na onda das revoluções liberais as quais eu já mencionei, que envolve a Revolução Americana e envolve a Revolução Francesa. Então Dom João, ele é obrigado a voltar para Portugal, e isso dá início ao processo de independência do Brasil.
O processo de independência do Brasil é em 1822. Em 1823, o filho do João, o Pedro, estabelece a possibilidade para se fazer a Assembleia Constituinte no Brasil, para justamente se antecipar aos movimentos que são internacionalizados a esse ponto de revoluções liberais e constitucionalização. Esse processo de constitucionalização faz parte da história europeia e da história do Brasil, certo? Então por isso que eu estou linkando essas coisas todas, porque você só consegue entender as constituições se você entender os processos. É muito ruim quando professores de direito fazem a exposição das constituições de modo decoreba, sem mostrar esses passos a passo, certo? Então o processo constituinte é elaborado pelo Pedro, só que não acontece de acordo com os interesses dele, então ele dissolve a Constituinte. Então a Constituinte que vai ser colocada em 1824 vai ser uma Constituinte outorgada, porque não vai ser a Assembleia Constituinte que vai colocar com a participação de grupos da sociedade. É uma linha tênue entre essa coisa de promulgação por Assembleia Nacional Constituinte e outorga por parte de um grupo pequeno ou um soberano isolado, ou enfim. Essa linha é um pouco tênue, mas a gente usa normalmente e ela serve como uma base referencial. Se a gente quiser aprofundar, novamente eu falo, peço nos comentários, eu vou analisar a possibilidade sobre isso. Mas enfim, então o Pedro ele outorga a primeira Constituição do Brasil em 1824, ok? E aí o processo natural da sociedade avança e acontecem problemas de legitimidade do governo imperial, o governo que era do Pedro e depois vai ser do Pedro II. Sobre esse processamento a gente pode também desenvolver questões de maneira mais calma, porque a ideia do retorno do Pedro, o momento de período regencial, onde o Pedro II era molequinho e aí ele é cuidado por outra galera, e aí existe o movimento de emancipação do menino, do Pedro II, para ele virar governante, e enfim há o processo de erosão da legitimidade do poder do Pedro II. Para entender esse processo, não de maneira maniqueísta, como as pessoas gostam de colocar, sobretudo nesses programas tipo Brasil Paralelo, é necessário entender o processo de erosão de legitimidade vinculado inclusive a esse problema do escravismo, que foi uma instituição oriunda do governo português, não foi, sei lá, não foi mágica que aconteceu para o pessoal com poder político ser o pessoal interessado na continuidade da escravidão, certo? Sabe, você não pode desvincular esse processamento histórico e criar uma narrativa de que o governo português de repente era cheio de pessoas boazinhas, maravilhosas e lindas. Tá, o que acontece? Existem vários fatores que provocam a erosão de legitimidade de instituições ou de partidos ou de impérios ou dessas coisas todas. As análises, então, normalmente, como eu já disse em vídeos anteriores, essas coisas são multicausais. Normalmente, quando vão avaliar o movimento de erosão da legitimidade de Pedro II, se trabalha coisas relacionadas a três coisas chamadas de questões. A questão militar, a questão religiosa e a questão escravista. A questão militar advém do fato de que quando começou a guerra contra o Paraguai, a guerra da Tríplice Aliança ou a guerra do Paraguai, deu-se muita força, ou ganhou-se naturalmente muita força, o exército brasileiro. Então ele tinha potencialidade de fazer exigências que não foram atendidas ao sabor da vontade de algumas lideranças militares, e isso erodiu
ajudou a diminuir um pouco a legitimidade do governo imperial. Outra coisa que aconteceu foi a questão religiosa. Os maçons, eles tiveram bastante relação com processos de laicidade e com processos inclusive de limitação do poder dos reis e processos constitucionais. Os maçons participaram, eles eram organizações que foram colocadas na ilegalidade por movimentos católicos e eles participando dessa posição, o Papa daquele momento colocou uma determinação de que maçons não deveriam participar, integrar a igreja, coisa e tal. E o que acontece em relação a isso? Bispos brasileiros decidem obedecer ao Papa, só que o imperador brasileiro não deseja ou toma posição, melhor dizendo, dos maçons, dizendo que tem que deixar entrar, tem que obedecer a norma do imperador e tem que deixar a participação dos maçons nas igrejas ocorrer normalmente. Então, o que acontece a partir daí é que os religiosos que teimam em desobedecer o Pedro II vão presos, certo? Eles são condenados legalmente. E aí tem uma convulsão e tal, e acaba que o imperador solta esses caras. Mas isso acaba fazendo o quê? Diminui ainda mais a legitimidade do Pedro II em relação à organização clerical e em relação à população que admira a religião e, oh meu Deus, estão prendendo o bispo, não sei o que. Então, isso tudo para você ver. Eu sempre digo que religião tem a ver com política, que é essencialmente política, inclusive. Mas, enfim, esse é um outro ponto. E aí o terceiro ponto de perda de força é em relação ao trabalho escravo, porque a Inglaterra começou a empurrar no Brasil que ele acabasse obrigatoriamente com a escravidão. Até tem a legislação que foi passada para evitar o tráfico, que não era obedecida, que ficou a chamada lei para inglês ver, né, como se diz contemporaneamente. Só que houve um processo de legislações para fazer uma espécie de desmame, né, para acabar com a escravidão ao serviço do interesse inglês, mas também tinham grupos brasileiros que eram anti-escravagistas e tal, e aí esses interesses se reúnem e acaba ocorrendo o processo de finalização da escravidão. E como a escravidão vem a acabar, os setores que são economicamente poderosos no Brasil, justamente porque essa escravidão tinha integrado o sistema produtivo brasileiro, eles ficam putos. Então eles não dão apoio também, boa parte desses setores que eram escravagistas, que têm poder econômico, param de dar apoio ao governo do Pedro II. Então você percebe que é assim que se analisa. Não é fazendo maniqueios, porque tinha o pessoal do bem, aí tinha o pessoal do mal. Não é assim que funciona. Então você observa o processo de erosão da legitimidade, porque aí quando vem a força contrária, que é a força republicana e a força positivista, que está dentro do exército, que faz o golpe republicano, então ele vem fazer esse movimento e não tem oposição. Não tem, sabe... tem muita gente, igual esse Brasil Paralelo, que fala, não, porque Pedro evitou o combate para evitar uma guerra fratricida e tal. Sim, mas qual era a base de apoio que ele teria para fazer uma eventual resistência? Esse é o ponto, entendeu? Entender historicamente as coisas com base na realidade das forças que estão em disputa, e não ficar inventando coisinhas bonitinhas e coisinhas feinhas, e que esse é o pessoal do bem e esse é o pessoal do mal. Isso é apologia, isso é instrumentalização de conhecimentos históricos para poder fazer defesa de imagética do que é o ideal. Sabe, essa coisa que o nego fica falando o pessoal fica falando de... Como é que o Brasil começou a dar errado com a República. Calma lá, porque assim, olha como é que era a estrutura. Avalie o processo de entradas e o que Victor Leonard chama de colonialismo interno. É brutal como funcionam essas coisas. Como a partir de Minas Gerais o pessoal ia
entrando, matando índio, pegando para escravizar. Essas coisas são brutais. A escravidão em relação ao povo africano foi uma coisa brutal. Então, ficar pintando maravilhas e os grandes homens e tal, toma cuidado com isso, certo? Tá, desabafo à parte, o que acontece? Aí começa o período republicano. O período republicano, a Constituição que nasce lá é em 1889, que acontece o golpe militar do republicano, e em 1891 vem a Constituição da República, que é feita pelo Rui Barbosa, que é um cara legal, apesar dele ter feito bosta e ter sido causa do encilhamento também, se eu não me engano, que é um problema econômico. Mas se você observar essa movimentação, você vai ver que, por exemplo, aí vai dar início àquilo que a gente chama de voto de cabresto, porque o voto foi... Olha só como é que são as coisas. O voto em 1824, na Constituição de 1824, era um voto censitário, dependia de um porém. Esse porém era grana. Só votava, só participava politicamente quem tinha muita grana. Então, você percebe como é que funciona a Constituição de 1824, como é que ela é influenciada por uma espécie de aristocracia do dane-se. Quando vem para 1891 e vem a nova Constituição, o que surge aqui? As forças que estavam no apoio do Império, as forças econômicas, que viraram a casaca e simplesmente aceitaram a República, como as forças de grandes latifúndios anti-escravagistas, eles continuaram tendo influência. E teve então, depois que o período militar, que tem a República da Espada, né? Então, depois do período militar, quando se estabelece a estrutura do período republicano, o voto é dado de maneira aberta, para não haver fraude, né? E aí o que acontece? As forças locais, os chamados coronéis, eles sabem quem você vota, e você a votar no cara de interesse dos coronéis. Então olha que estrutura curiosa. Uma estrutura de organização, como é que eu posso chamar? Constitucional, modificou, mas lembra de La Salle? Os fatores reais de poder ainda são, se não os mesmos, muito semelhantes. Você consegue entender isso? Então as estruturas de domínio, elas se reestruturaram, elas se modificaram, só que os grupos que estão no poder são os mesmos, ou são muito parecidos. Então, na Primeira República, você tem essa essa dominação pela via do chamado voto de cabresto. E então, bom, passa o período da Primeira República até uma crise econômica, que é a crise de 1929. Uma crise de 1929 e com uma certa denúncia de fraude nas eleições, o que acontece? Vem o Getúlio Vargas e dá o golpe de 1930. Ele toma o poder, o Brasil é só isso, né? Ele toma o poder e aí ele fica como governo provisório. Ele deveria colocar uma legislação, uma constituição nova, só que ele não faz isso. Ele fica governo provisório em 1930, 1931, 1932. Aí um grupo de paulistas fica puto, porque antes existia a estrutura de revezamento entre paulistas e mineiros do governo do país. E aí o grupo de paulistas fica puto com essa entrada do Getúlio Vargas e cria uma manifestação que ficou conhecida como a Revolução de 1932. E a revolução ou revolta é derrotada, o Getúlio Vargas vence, só que em 1934 ele põe uma Constituição. E nesse movimento, já no século XX, já tem essa disputa muito parecida com o que a gente tem próximo de hoje, que é a disputa de direita e de esquerda, com a direita sendo representante dos grupos mais conservadores e a esquerda sendo tendo a pretensão de representar as transformações institucionais que vão beneficiar os mais
pertencentes à base produtiva. Dizer dessa maneira, tentar evitar as emoções aqui do pessoal nos comentários o máximo possível. Então, e aí com essa divisão acontece o surgimento aqui no Brasil de grupos relacionados, inclusive, com a percepção ou a convicção comunista. E aí, quando chega 1937, Getúlio Vargas usa alguns eventos como desculpa para dar um golpe, um autogolpe na estrutura, e aí ele cria uma nova Constituição, a de 1937, certo? E aí, com a Constituição de 1937, estabelece-se o Estado Novo. Com o Estado Novo, que tem características fascistoides, não é exatamente o fascismo. Por que são características fascistoides? Porque Mussolini teve uma percepção muito razoável de dominação, que é o seguinte: os grupos de esquerda, eles se estruturam no século XX em grupos de trabalhadores, sindicatos e estruturas que são vindas dessa estrutura industrial, que o Vargas ajudou a construir por substituição de importação do Brasil. Também é um tema legal sobre o qual a gente pode falar no seu tempo adequado. Então, o que acontece? Havendo esse tipo de manifestação, o que o Mussolini faz? Ele persegue os líderes sindicais, que são possíveis articuladores de movimentos de esquerda, e aí ele faz um movimento de cooptação das estruturas sindicais. Você chama os sindicatos para dentro da relação com o Estado, você paga os sindicatos, você proíbe sindicatos diferentes desses que estão com a relação com o Estado, e aí você neutraliza. Foi exatamente, ou foi de maneira parecida, que aconteceu com a Constituição, com as legislações que advieram do regime de 1937 com o Vargas, certo? Então há essa estrutura de neutralização, e ele se posiciona contra a extrema esquerda, contra a extrema direita, e ao mesmo tempo ele tem essa estrutura de manutenção de poder que neutraliza as movimentações sociais com essa cooptação dos sistemas sindicais, que inclusive existem até hoje, esses sistemas de cooptação. Bom, depois ele ficou durante a Segunda Guerra Mundial inteira, e aí quando veio 45, quando a guerra acabou, houve uma pressão para que acabasse o Estado Novo aqui no Brasil também. E aí vem a Constituição de 1946, certo? Logo depois da Segunda Guerra. Parece que ela inova um pouco, mas em relação à Constituição anterior, de 1934, antes do Estado Novo. E aí essa estrutura nova fica funcionando até acontecer o golpe militar de 1964. O golpe militar de 1964, ele é um golpe cívico-militar, né? E ele acaba dando bases para depois a institucionalidade do regime vem em 1967 com o Ato Institucional número 2, e há quem fale também numa certa modificação, a certa modificação que ocorreu em 1969 seria uma nova Constituição. Há uma discussão sobre isso, se não é só uma modificação da Constituição de 2 anos atrás ou se é uma Constituição nova. Enfim, e aí isso dura até a queda do regime, que cai por motivos econômicos, tá? Não foi só menininho gritando direta já na rua, não. Tem um problema econômico sobre o qual eu gostaria de abordar também em um movimento específico de vídeos, se interessar a vocês. Tem a ver com um problema de dívida externa, questão relacionada ao choque de petróleo e movimentações muito interessantes da economia capitalista global, sobre a qual
eu realmente gostaria de falar, eu queria ver o interesse de vocês também em relação a isso. Por fim, em 1885 cai o regime e a Constituinte vem em 1888, cheia de direitos fundamentais, e às vezes as pessoas criticam sem compreender esse avanço do processo histórico. Porque é passível de crítica? Claro que é. Porque se você, lembra de La Salle, se você tem uma estrutura de Constituição escrita que não equivale às potencialidades reais de execução, você tem letra morta muitas vezes. Então parte do texto acaba sendo sem sentido, sem aplicação, porque não existe a possibilidade real e política real de estabelecer certos dispositivos constitucionais. Por outro lado, há de se entender também a circunstância histórica em que foi colocada a Constituição de 88, que é a de redemocratização. E, muito embora tenha um monte de viúva da ditadura xarope aí no mundo enchendo o saco, a verdade é que não foram só grupos paramilitares de esquerda que foram perseguidos pela ditadura. Houve processo de censura, era proibido a manifestação de livre pensamento, quer dizer, a publicação de coisas passava por um órgão censor, era nesse nível que aconteciam as coisas em relação à liberdade de expressão, de modo que, para além dos números de pessoas que morreram ou deixaram de ter a sua liberdade por causa do fenômeno da ditadura militar, há também a pressão do medo. Quer dizer, se você não tem vontade de falar, se você quer ficar calado o tempo todo, beleza, mas... Tá gravando? Ué, estranho. A pessoa se autocastra quando ela está numa situação de um regime desse. Quer dizer, ela não precisa ser perseguida de fato, porque ela simplesmente deixa de ter ações para evitar o perigo. Então esse é o regime ditatorial. Esse é o problema de um regime ditatorial. Então, e aí por isso que a Constituição de 1988 tem uma série de direitos colocados logo, inclusive, no começo, no título 2º já das garantias e direitos fundamentais e tudo mais. Bom, então esse é o resumão. Eu quero saber nos comentários qual tipo de assunto que vocês gostariam de me ver tratar. Você vê que eu dou essas voltas porque eu estou fazendo um curso de História e eu me interesso por esses temas. E eu acho que a interdisciplinariedade é o futuro. E só assim que a gente consegue compreender os fenômenos de maneira clara. Então, se a gente está falando de história das constituições, a gente tem que fazer mesmo que minimamente e apenas de maneira introdutória, uma história da sociedade que está por trás desses movimentos constitucionais, certo? Então, o que vocês acham? Vocês acham que eu devo fazer vídeos específicos de cada um desses processos constitucionais? Só do Brasil, da Europa e dos Estados Unidos também? Vocês acham que eu devo fazer já vídeos sobre a própria Constituição, já entrar na Constituição e começar a falar sobre ela? Ou vocês acham que vão parar de assistir que eu sou chato demais? Que é uma possibilidade também. E por fim eu gostaria de fazer uma colocação aqui. Vocês gostariam de me dar dinheiro? Eu gosto de dinheiro, eu estou precisando de dinheiro. Eu acho que eu estou pensando em fazer um apoia-se e eu acho que é uma boa ideia. O que vocês acham? Vocês colaborariam? Certo? Eu queria saber isso. Bom, é isso. Desculpa tomar esse tempasso de vocês e paz para todos, enquanto ainda temos.